Aloha. E quando eu represo o rio da vida em mim? A vida é como um rio. Ela nasceu para fluir. Mas o que acontece quando, ao longo dos anos, nós mesmos começamos a construir barragens dentro de nós, impedindo assim que a vida flua? E criamos essas barragens com uma rejeição, uma traição, um abandono, uma palavra que alguém disse e você nunca conseguiu esquecer, um abraço que nunca veio, um pai que nunca disse eu tenho orgulho de você, ou uma mãe que talvez tenha amado demais, mas nunca soube demonstrar ou falar um eu te amo, um relacionamento que terminou, mas que continua acontecendo dentro da sua cabeça, dentro de você, ou até mesmo uma culpa que você nunca conseguiu esquecer, nunca conseguiu perdoar. E assim, pedra por pedra, memória por memória, nós vamos represando o rio da vida em nós. Até que um dia olhamos para a própria vida e perguntamos: por que nada flui para mim? Por que meus relacionamentos não têm uma sequência, não dão certo? Por que a minha prosperidade não flui? Por que eu começo e não termino? Por que parece que alguma coisa sempre me puxa para trás? Aquela sensação de dar um passo para frente e dois para trás. E talvez exista uma pergunta ainda mais importante: quem colocou essas pedras aí? Quem criou essa barragem? Porque algumas delas foram colocadas por você, isso é fato. Mas talvez algumas dessas pedras, algumas dessas barragens já estivessem aí, nesse rio, quando você chegou. E é aqui que começa uma compreensão muito profunda. Você não começou em você, a vida não começou em você. Antes de você vieram seus pais, antes deles, os seus avós, e antes dos seus avós vieram outras histórias, outras famílias, outras dores, outros silêncios. Sim, existe uma ohana, uma família, existe um sistema. Talvez na sua família amar sempre tenha significado sofrer. Talvez alguém tenha aprendido que ter dinheiro é perigoso, que talvez felicidade despertasse culpa. Talvez as mulheres da sua família tenham aprendido a suportar demais. Talvez os homens tenham aprendido que sentir era sinal de fraqueza. Talvez alguém tenha precisado sobreviver e aquilo que um dia foi necessário para sobreviver acabou se transformando numa maneira de viver, um padrão. E então chega você, o rio começa a fluir através de você. E sem perceber você começa a repetir. Não porque você escolheu conscientemente, mas porque algumas formas de chegar à vida nos são ensinadas muito antes de termos consciência para questioná-las. E aqui existe algo fundamental: compreender. De onde veio uma pedra não significa que você precise continuar carregando-a. Isso não é procurar culpados, não é isso. É procurar consciência. Porque seus pais também receberam pedras. Seus avós também receberam pedras. Cada geração fez aquilo que conseguiu fazer com o nível de consciência que tinham e com os recursos e com a história que possuía. Entende? Mas talvez, em algum ponto dessa linhagem, alguém precise olhar para o rio e dizer: isso chegou até mim, mas não precisa continuar. Não precisa seguir depois de mim. E talvez esse alguém seja você. No Ho'oponopono existe uma dimensão profunda dessa relação com as memórias. No Nihipili, nossa dimensão subconsciente guarda experiências, emoções, automatismos e medos. É a nossa criança interior, a criança que ainda espera ser acolhida, ser escolhida, a criança que ainda teme ser abandonada, a criança que aprendeu que precisava agradar para receber amor, que precisava ser perfeita, que precisava cuidar de todo mundo, ou que decidiu nunca mais depender de ninguém. O corpo cresceu, a idade mudou, é a vida, mas aquela memória, ela pode continuar conduzindo escolhas. E talvez você esteja chamando de meu jeito de ser aquilo que começou como uma maneira de se proteger, a escolha que você fez. Por isso, o alto amor não é simplesmente olhar no espelho e dizer: eu me amo, eu vou cuidar de mim.
Alto-amor também é coragem. Coragem para se conhecer, para reconhecer padrões, para estudar, para desenvolver-se emocionalmente, espiritualmente e até mesmo intelectualmente. Coragem para questionar aquilo que um dia você acreditou, sobre aquilo que serviu para você a vida inteira. Porque crescimento pessoal não é acumular frases bonitas, é aumentar a consciência. E quanto mais consciência existe, maior se torna a possibilidade de escolha. E é aí que entra a nossa Uhane, nossa mente consciente. A mãe. O Uhane pode olhar para aquilo que o Uniripili carrega e dizer: eu vejo você. Eu entendo porque você aprendeu isso. Eu compreendo porque você teve medo. Eu compreendo porque tentou me proteger. Olha que coisa linda. Só que a Ohane também diz: mas hoje podemos escolher diferente. Aí entra o Almakua, a nossa dimensão superior, uma perspectiva que nos convida a olhar além da ferida imediata. Uniripili, Ohane, Almakua, não como partes em guerra, mas buscando novamente a integração. Talvez seja exatamente isso que precisamos fazer com o nosso rio. Porque algumas pessoas tentam destruir a barragem na força. Brigam consigo mesmas, odeiam suas fragilidades, sentem vergonha até mesmo das suas escolhas, rejeitam a própria história. Isso acontece muito. Mas você não cura uma criança abandonando-a novamente, entende? Você não libera uma memória declarando guerra contra ela. É muito forte. Você começa reconhecendo: eu vejo o que existe em mim. E é aqui que o Ho'oponopono ganha uma profundidade muito maior do que simplesmente repetir frases, repetir palavras. Porque limpar não significa apagar o passado. O passado aconteceu, isso é fato. Limpar significa trabalhar para que aquilo que aconteceu não precise continuar acontecendo dentro de você. Olha como isso é poderoso. E existe algo ainda mais bonito nisso. Quando você começa a retirar essas pedras, a destruir essa barragem. Você não está fazendo isso somente por você. Olha aqui como a parte sistêmica é poderosa. Você está olhando para o que veio antes e também para quem poderá vir depois. Você está pensando nos próximos, você está pensando nas suas crias. Você pode honrar sua Ohana sem repetir suas dores. Você pode amar seus pais sem viver o destino deles. Pode reconhecer seus ancestrais sem transformar os sofrimentos deles em repetição, em obrigação. E pode dizer: eu recebo a vida que chegou até mim e eu honro isso. Honro aqueles que vieram antes. Mas aquilo que foi dor não precisa continuar. Aquilo que foi dor tem que seguir. Não tem que ser dor através de mim. Talvez isso seja liberdade. Não negar suas raízes, mas permitir que a árvore cresça para além delas. E então alguma coisa começa a mudar. Você percebe que talvez a vida nunca tenha parado de fluir. O rio continua. Você é que estava tentando segurar o rio. Olha como isso é profundo, gente. Segurando pessoas que já partiram, relacionamentos que já terminaram, culpas antigas, mágoas, expectativas, versões antigas de você mesma, de você mesmo. E talvez até dores que começaram muito antes do seu nascimento. Então surge a pergunta: até quando aquilo que aconteceu comigo, ou antes de mim, continuará decidindo aquilo que acontecerá através de mim? Entenderam? Viram a virada de chave? Porque existe uma história atrás de você, existe uma vida dentro de você e existe um caminho diante de você. Você não pode voltar no tempo e mudar o início do rio, isso é fato. Mas pode olhar para aquilo que hoje impede a sua passagem, a água fluir, e pode escolher o seu Uniripili, a sua criança. Pode utilizar sua mãe, o Ohane, para escolher conscientemente. Pode buscar no Almakua, o pai, uma perspectiva maior. Pode honrar a sua família, o Ohana, sem precisar carregar todos os seus pesos. Entende? E talvez você descubra algo. O Ho'oponopono não cria o rio já estava lá.
A vida já estava tentando passar. O trabalho é começar a retirar aquilo que impede a sua passagem. Pedra por pedra, memória por memória. Com consciência, com responsabilidade, com amor, até que você consiga olhar para a sua própria história e dizer: eu honro aquilo que veio antes de mim. Eu acolho aquilo que vive dentro de mim. Eu agradeço a criança que tentou me proteger, Unipile, mas não preciso mais represar a vida para me sentir seguro, segura. Aquilo que pertence ao passado, eu permito que encontre o seu lugar. Aquilo que não precisa continuar, eu permito que termine em mim. E aquilo que é vida, eu permito que siga. Porque o rio não precisa aprender a fluir. Talvez seja eu que precise aprender a não impedi-lo, a não criar barreiras. A paz do eu, aloha, e até o próximo vídeo.